Então, boa tarde a todos e todas as colegas do Hospital de Clínicas que nos escutam nesse momento. Estamos abrindo nossa atividade do 14º Espaço da Alma, o nosso 5º webinário, que vai contar com a coordenação da Márcia Weissheimer, e ela vai, na sequência, apresentar os nossos convidados de hoje. A gente já deseja bem-vindo a todos que estejam conosco nessa tarde. Para quem nos ouve à distância e que não conhece ainda esse trabalho, né, Márcia? A gente quer contar para vocês que há 14 anos atrás, o Espaço da Alma foi embrionado pela Márcia e outras colegas que trabalharam, né, no Hospital de Clínica, alguns já estão aposentados, né, como um espaço biocêntrico, centrado para cuidar das pessoas que aqui trabalham, né, e sempre pensando que ele se une mais adiante com o Núcleo de Estudos Interdisciplinar de Saúde e Espiritualidade, que foi criado em 2011, e soma esforços nesse trabalho, que é o trabalho da gente desenvolver a nossa consciência de autocuidado e de espiritualidade. Nós estamos desde o dia 18 com uma programação que logo deve estar disponível para quem não assistiu. E hoje, então, a Márcia vai apresentar o webinário de hoje e os nossos convidados. Márcia, a palavra está contigo. Ok, Luciana, muito obrigada. Então, eu estou muito honrada, né, de estar coordenando essa mesa, porque essa mesa, né, esse webinário, fala sobre práticas de autocuidado e autoconsciência, ou autoconsciência corporal. E para isso a gente convidou um grupo de peso, né, para poder conversar sobre esse assunto. Okay? Então, já iniciando, eu vou chamar o nosso primeiro palestrante, que é o Diogo Antunes, que ele é mestre e doutorando em educação, possui graduação em educação física, especialização em psicologia transpessoal e residência multiprofissional em saúde da família, é pesquisador das práticas integrativas e desenvolve trabalhos na área de educação, saúde e agroecologia. Atualmente é professor da Escola Amigos do Verde e trabalha com a formação de profissionais na educação. Atua desde 2008 como facilitador de grupos voltados para a promoção da saúde e busca da inteireza do ser. Então, com a palavra, Diogo, toda contigo. Olá, Márcia. Boa tarde a todas. Eu queria primeiro agradecer muito o convite de poder compartilhar, né? Compartilhar no sentido de compartilhar algumas coisas que eu aprendi nessa caminhada, na minha experiência profissional, nas minhas pesquisas, e também de poder aprender com as pessoas que estão aqui hoje também para compartilhar a sua caminhada. A minha ideia, então, é falar primeiro de uma forma um pouco mais ampla sobre as práticas integrativas, para que a gente possa ter uma ideia desse cenário maior que envolve essas práticas, né? Então, primeiro pensar, assim, que são as práticas integrativas, né? Que também tem vários nomes, terapias integrativas, terapias holísticas, medicinas complementares, enfim, dependendo da organização ou dos autores, ou de quem vai nomear essas práticas, às vezes usa termos um pouco diferentes. Mas elas se referem a práticas que foram criadas historicamente pela humanidade e que estão voltadas para a promoção da saúde ou recuperação da saúde, para o desenvolvimento do ser humano, né? Se em algum momento meu som não ficar muito bom, enfim, faça um sinalzinho que eu paro e repito, tá? Então, uma série de práticas foram criadas ao longo de toda a história da humanidade, algumas delas muito antigas, como a medicina tradicional chinesa, que a gente conhece principalmente a acupuntura, né? Também o tai chi, o douyin, outras práticas estão dentro da medicina tradicional chinesa,
a medicina Ayurveda. Essas duas práticas têm pelo menos 5.000 anos. E outras práticas mais recentes, como a homeopatia, ou outras até que vêm sendo criadas no período mais contemporâneo, né? E essas práticas, elas ganham uma relevância muito grande no Brasil, ganham, assim, uma visibilidade no cenário da saúde coletiva, quando em 2006 o Ministério da Saúde lança uma política nacional de práticas integrativas e complementares, né? Então lança uma portaria dizendo, olha, a partir de agora, além da gente oferecer todas as terapêuticas que a gente já oferece dentro da nossa lógica convencional, assim, né, da medicina ocidental, da fisioterapia, da psicologia, todos os serviços que o SUS já oferece, a gente vai oferecer também acupuntura, uso de plantas medicinais e homeopatia, tá? Foram as primeiras práticas que o Ministério da Saúde lançou, e depois, alguns anos depois, foi lançando outras práticas, né? Junto com a Política Nacional de Práticas Integrativas, ali em 2015 vem também a Política Estadual, aqui no Rio Grande do Sul, e vários municípios também lançam políticas municipais, mais ligadas às suas especificidades, né? Enfim, as necessidades da sua rede de saúde e a disponibilidade que tem de ofertar determinados serviços para as pessoas, né? Quando eu estava em Rio Grande, fazendo minha residência ali em 2012, 2011, tive uma experiência muito legal de participar na criação da Política Municipal de Práticas Integrativas em Rio Grande, dentro de um grupo de trabalho que se formou com profissionais da FURG, da universidade lá, e também da Secretaria de Saúde. E aí eu comecei a me dar conta, estudando, isso foi até o tema do meu trabalho de conclusão de curso da residência, né? Aí, estudando essa inserção das práticas integrativas no sistema de saúde, eu me dei conta que apareciam dois movimentos principais, né, quando essas práticas se aproximavam do sistema de saúde. Um era pontos de conflito a partir de algumas resistências que surgiam de algumas pessoas com relação à inserção, e outra eram pontos de convergência, ou as contribuições que essas práticas geravam, né? Aí, olhando um pouquinho mais para cada um desses pontos, o que eu me dei conta? Tinha 3 questões que estavam relacionadas com os pontos de conflito. Foi algumas questões que a gente foi conversando, né, quando a gente combinava esse webinário, dizendo, bom, tem algumas resistências, tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender. Então, a primeira resistência que tem, o primeiro argumento que tem, é de que essas práticas não têm respaldo científico. O segundo é que não tem pesquisas para validar essas práticas. E o terceiro é um argumento que ele não está explícito, mas que ele é um argumento que ele está claro, um movimento está claro, que são disputas financeiras dentro do cenário da saúde. Quando a gente começa a olhar com mais abertura e mais seriedade para essas práticas, a gente vê que sim, elas têm uma perspectiva científica que embasa elas, só que não é a perspectiva hegemônica que está baseada na ciência cartesiana e num paradigma que pode ser chamado de biomédico ou newtoniano, enfim. Mas se a gente olha para elas a partir de alguns paradigmas mais contemporâneos, então, de algumas perspectivas que estão baseadas na física quântica, em alguns estudos da biologia, como caras como Rupert Sheldrake ou Bruce Lipton, e na psicologia transpessoal, que são as principais linhas assim, que têm permitido essa emergência dessas outras visões, né, a gente vai ver que as visões que estão dentro do paradigma emergente, dentro da física quântica, por exemplo, são as mesmas que respaldam a medicina tradicional chinesa, por exemplo, né? Tem até um livro do Fritjof Capra, um físico famoso, que é o Tao da Física. O taoísmo é a perspectiva que embasa a medicina chinesa, né? E aí, bom, através desse livro e de várias outras publicações que vêm depois, a gente começa a ver, bom, tem um paradigma dentro da ciência que pode explicar tanto a visão de mundo dessas práticas, como elas funcionam, né? Como que colocar uma agulha num ponto do corpo de uma pessoa pode ativar um processo físico e também emocional, psíquico, que permite que ela se cure, né? Quando a gente começa a olhar um pouco mais para as evidências dentro das pesquisas, o que tem de pesquisas publicadas, a gente vê que, bom, tem muitas práticas que precisam ainda ser muito pesquisadas, e tem práticas que já foram pesquisadas, mas que tem algumas questões que é importante a gente se debruçar ainda sobre elas. Mas já tem muita pesquisa sobre acupuntura, já tem muita pesquisa sobre homeopatia, já tem muita pesquisa sobre tai chi, yoga, massagem, meditação. Então a gente vê que tem sim
pesquisas que embasam tanto o resultado dessas práticas, assim, dizem, bom, elas realmente funcionam, pelo menos para alguns problemas de saúde, né? Porque nenhuma prática cura todos os problemas de saúde, isso vale para a medicina ocidental, isso vale para a fisioterapia, isso vale para a acupuntura, né? E elas são seguras, né? Quando aplicadas dentro de alguns padrões, assim como todas as outras terapêuticas, né? E aí, bom, tem disputas financeiras que estão implicadas nisso, porque quando a gente começa a utilizar terapêuticas que são mais simples, mais baratas e igualmente eficazes ou até mais eficazes, as pessoas começam a tomar menos medicação alopática, né? Começam a fazer menos exames e começam a precisar de menos consultas, especialmente consultas médicas. Mas também menos consultas de fisioterapia, menos consultas de psicologia. Se a gente parte de uma perspectiva que a saúde é um mercado, isso é um problema, né? Se a gente parte da perspectiva que a saúde é um direito das pessoas, nossa, isso é uma baita dentro que a gente está dando, né? E aí a gente entra, superando esses pontos de conflito, a gente entra nos pontos de convergência, que são as contribuições dessas práticas para os sistemas de saúde, né? Então, uma das contribuições é que a gente vai ter uma perspectiva ampliada sobre o ser humano. Se na nossa medicina, na verdade, toda a nossa perspectiva da saúde ocidental baseada nesse paradigma, que é baseado no mundo exterior, na matéria, no biológico, né? A gente vai reconhecer praticamente só os processos biológicos. Com o tempo, esse paradigma foi se abrindo para as questões sociais, foi se abrindo para questões ambientais, mas ele ainda está bastante limitado a algumas questões. Dentro dessa concepção que vem com as práticas integrativas, a gente vai entender os processos biológicos, os processos emocionais, os processos mentais, os processos sociais, culturais, ambientais, tudo numa perspectiva integrada. Então, isso amplia a nossa concepção sobre o ser humano. Ampliando a nossa concepção sobre o ser humano e trazendo outras práticas de cura, outras práticas terapêuticas, a gente também amplia a nossa possibilidade de oferta de terapêuticas para os problemas de saúde que as pessoas têm. Então, muitas pessoas que chegam para ser atendidas e não são atendidas porque, por exemplo, o sistema de saúde em geral, as nossas redes de saúde, tem uma demanda muito grande de problemas, de questões emocionais, uma demanda muito grande de pessoas com dor, com problemas articulares, musculares, enfim, que a gente tem dificuldade de ofertar algumas terapêuticas para elas, né? Dificuldade de ofertar serviços de psicoterapia, de fisioterapia, mas elas chegam e acessam outros serviços, como, por exemplo, um grupo de tai chi, um grupo de terapia comunitária. A gente amplia a oferta de terapêuticas para as pessoas. Isso amplia o acesso das pessoas. Além disso, tem muitas pessoas que conseguem ser atendidas, mas que o seu problema de saúde não é da ordem que vai ser tratado com mais eficácia pela medicina, por exemplo, né? Muitas pessoas que tomam psicotrópicos não precisariam estar tomando psicotrópicos, precisam de espaços de convivência, espaços de escuta, ou podem realizar tai chi e outras práticas de meditação, de autoconsciência, que vão ter um resultado tão bom ou até melhor do que com medicamentos. Eu não estou dizendo que a gente não deva tomar medicamentos, né? A questão é que muitas vezes as pessoas têm problemas que são de ordem emocional, só que a terapêutica que é ofertada para elas não é uma terapêutica ligada às ordens emocionais, né? Enfim, e aí a gente tem uma série de contribuições na relação entre o terapeuta e o paciente, na concepção da clínica, né? E quando esses serviços são inseridos na saúde, a gente tem toda uma ampliação, então, desse olhar e dessas terapêuticas. Para dar um exemplo, se não me engano, o Distrito Federal, quando começou a oferecer grupos de Lian Kun, que é a prática que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, massagem e mais uma ou duas práticas, que eu não me lembro agora de cabeça, eles tiveram uma redução em 50% no uso de anti-inflamatórios e de medicamentos para dor, tá? Na rede de atenção básica deles. Isso não é só uma redução de gastos de saúde, isso é uma redução da qualidade de vida das pessoas que viviam com dor e tiveram uma outra oferta de terapêuticas que faz com que elas se sintam melhor e vivam melhor a vida delas, né? E isso é um ponto que transforma, enfim, a vida das pessoas e toda a nossa relação, né, com a saúde e com a doença. Eu tenho, acho que mais 3 minutos, é isso? Beleza. Então, para finalizar, depois dessa fala mais abrangente, assim, né, a prática que eu
trouxe para vocês, para compartilhar, que vai estar no vídeo que está disponível, é o Lian Kun, que é uma prática que eu tenho como uma prática minha, pessoal, além da meditação Vipassana, eu pratico semanalmente o Lian Kun, aí 2, 3, 4 vezes por semana, que ele é uma prática chinesa, que foi criada em 1974, pelo médico Zhuang Yanmin. E ela foi uma das primeiras práticas, vamos dizer assim, chinesas, pelo menos, que integrou o conhecimento tradicional, que vinha já do Tai Chi e de outras práticas corporais tradicionais chinesas, à medicina moderna, né? Então, esse médico, ele sistematizou 3 conjuntos de práticas. Eu compartilhei com vocês a primeira sequência de 18 exercícios, né? São exercícios para promover saúde, para tratar dores, para melhorar uma série de questões no corpo, e eles ajudam muito, tanto para esse alinhamento do corpo, quanto para um alinhamento do nosso estado emocional, assim, para que a gente consiga estar mais tranquilo, mais relaxado. E é uma prática que eu gosto muito de fazer, ela é muito simples, porque ele simplificou muito, fez uma síntese, não uma simplificação, assim, mas uma síntese do Tai Chi, por exemplo, que é uma prática com uma série de exercícios, com uma série de movimentos, fez uma síntese muito, muito, muito feliz, né? Com essas 3 sequências, assim, elas proporcionam um bem-estar e uma saúde muito grande para quem pratica elas. Então, fica aí o convite para que as pessoas possam realizar essa prática, ou quem quiser também, além do vídeo que eu passei, buscar mais, tem algumas informações interessantes também, com outros vídeos na internet, ou em livros. Enfim, não sei se a gente tem alguma pergunta, algo que vocês queiram trazer para a gente também dialogar um pouquinho. Diogo, tu poderia falar um pouquinho para nós da experiência da escrita do livro, que eu acho que também é um instrumento importante para nós, aí, que a gente pode acessar também ao longo dos dias, por favor. Isso. Ótimo, ótimo. Então, eu comentei do meu trabalho de conclusão de curso da residência, né? Ele deu origem a esse livro intitulado Práticas Integrativas de Saúde Coletivo, Conflitos e Convergências do Global ao Local. Meu trabalho da residência, para fazer uma propaganda, eu inscrevi ele no Prêmio de Incentivo à Ciência do Ministério da Saúde, foi escolhido um dos 6 trabalhos de especialização, uns 6 melhores trabalhos, enfim, veio uma menção honrosa, né? Então foi um resultado bem legal, assim, um retorno bem legal desse trabalho, assim. O outro livro, então, que é o mais recente, que talvez é o que vocês tenham tido acesso, é Práticas Integrativas, uma visão transpessoal do esporte, dos jogos e das terapias corporais. Ele é um livro que sintetiza os últimos 10 anos do meu trabalho, junto com o Thiago e com o Guilherme, que são 2 colaboradores que a gente vem trabalhando há um tempo juntos, e que a gente dividiu ele basicamente em 3 partes. Assim, a primeira, trazer evidências científicas e explicar para as pessoas essa nova visão dentro da ciência, né, esse novo paradigma, a partir de alguns autores principais que a gente estuda, o Amit Goswami, o Ken Wilber, a dinâmica da espiral também, e alguns outros autores também que vão complementando. Então, essa primeira parte é isso, assim, o que a ciência diz sobre as práticas integrativas. Uma segunda parte são reflexões sobre a visão da saúde a partir das práticas integrativas. E aí, isso são algumas questões que estão também no meu trabalho de conclusão de curso e no outro livro. E no final a gente vai se focar mais nas práticas corporais integrativas, né? Então, ampliar um pouco a visão que foi trazida já pelas políticas, não só as práticas corporais, a gente traz também outras práticas artísticas, enfim, mas principalmente as práticas corporais, para ampliar um pouco as portarias e as políticas que já foram lançadas pelo Ministério da Saúde. Esse segundo livro, eu tenho feito a venda direta dele, então se alguém tiver interesse, pode falar diretamente comigo. E o primeiro, das práticas integrativas de saúde coletiva, ele está na editora da FURG. Os exemplares que eu tinha já foram todos. Então, se eles ainda tiverem, está lá na FURG, eu quero reeditar ele daqui a uns anos, quando voltarem os direitos para mim. Legal. Muito obrigada, Diogo. E agora eu gostaria de convidar a Mirtes Gonzalez, facilitadora de biodança, com 38 anos de experiência na condução de grupos na América Latina, Europa, África do Sul, Israel e Japão.
além de ser psicóloga e escritora. Então, a palavra é contigo, Mirtinha. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E, assim, eu gostaria de iniciar a minha fala dizendo, assim, de que não é o primeiro Espaço da Alma que eu participo, né? Eu já participei de vários presenciais. E é sempre uma honra estar no Hospital de Clínicas e poder trabalhar com as equipes. É muito uma coisa muito gratificante, me deixa muito honrada estar com vocês nesse espaço. E eu gostaria de falar justamente, né, da questão do que é esse espaço da alma, né? Então, eu estava pensando hoje como é que eu iria tratar esse. Daí me surgiu essa palavra, né, espaço da alma, o nome do próprio evento, né, que já ocorre há 14 anos, e daí iniciar minha reflexão perguntando por que a gente precisa de um espaço para a alma, né? Que sociedade é essa que a gente vive, onde a alma precisa de um espaço, porque não é dado espaço para a alma, né? E o quanto nós adoecemos por não dar espaço a essa alma. Talvez eu acho que a primeira pergunta, né, possa ser o que é a alma, né? Então eu vou trazer o entendimento, assim, um pouco baseado na metodologia que eu trabalho, que é a biodança, né? E a gente vai entender a alma como não algo que está dentro do corpo, e o corpo é uma caixinha onde a alma vai se aninhar, né? Mas sim, a gente vai trabalhar dentro da biodança com um conceito que é a corporeidade, onde alma e corpo são basicamente a mesma coisa, né? Então, hoje a gente estudando toda a questão fisiológica, biológica, neurológica, as manifestações corporais que nós temos, né? A gente vai ver que o nosso corpo, que a gente chama corpo, é de uma complexidade tão extrema e é de uma beleza tão grande que seria uma pena a gente reduzir a ele como de uma forma mecânica, né? Reduzir a expressão de nós mesmos sem a participação dessa corporeidade. Né? Então, dentro da visão da biodança, nós somos exatamente essa síntese, né, da nossa vivência corporal. Né? Tudo que nós vivemos, tudo que nós pensamos, todas as ideias que nos vêm em mente, elas têm a ver com a nossa corporeidade, com a percepção que a gente tem do mundo. E essa percepção, ela vem através do nosso corpo, através dos 5 sentidos. Né? Então, quando a gente se trata como uma caixinha, um depósito, onde essa alma que é nobre, né, vai ocupar esse lugar que não é nobre, que é o corpo, a gente já inicia com uma dissociação. Infelizmente, acho que a reflexão que eu gostaria de trazer é que muitas vezes práticas como a própria medicina, elas partem do princípio dessa dissociação. Né? Então, não percebem que o adoecer, ele tem a ver com o estilo de vida, com uma forma de lidar com o mundo. Então, na realidade, a biodança, a gente não pode dizer que ela é exatamente um processo terapêutico, ela tem consequências terapêuticas, mas ela não é um processo terapêutico porque ela não se pretende terapia, né? Ela pretende sim ser uma pedagogia onde nós aprendemos um outro tipo de relação com o mundo. Então, a biodança ela não ensina exatamente práticas exatas, exercícios exatos, mas ela é um trabalho complexo de sensibilização para a vida, para a beleza da vida, para uma relação saudável com o ambiente. E essa relação saudável com o ambiente, ela se dá em 3 níveis de ambiente. A relação comigo mesmo, a relação com as outras pessoas e a relação com o mundo.
Então, hoje eu gostaria de trazer para vocês, eu acho que isso tudo, assim, que a biodança traz, ela tem várias, digamos, várias formas de se trabalhar, de se manifestar, né? Várias nuances de trabalho. Mas eu gostaria de trazer para vocês algo bem direcionado, assim, que é a questão da apreciação. Né? Eu tenho pensado nos últimos tempos muito dentro dessa questão de uma arte, né? Que é a arte de apreciar, a arte de apreciar a vida. Dentro de trazer uma mensagem que cada uma das pessoas que está assistindo o vídeo, né, assistindo essa apresentação, possa pensar na sua vida cotidiana, fazendo ou não biodança, mas trazendo a mensagem da biodança e depois, claro, também incentivando que se algum dia vocês quiserem aprofundar isso que eu vou falar, vocês possam praticar a própria biodança, né? Mas o que a biodança vai trazer, que a gente estando tão, assim, um pouco mais atento à nossa vida cotidiana, a gente pode trazer mais valor a essa vida, mais valor à percepção dessa vida, né? Então, eu quero até citar um autor que o Diogo, né? Diogo, que foi o rapaz que falou anteriormente, ele falou que é o Capra, né? Então, citar um outro livro dele, que é o Ponto de Mutação, e o Capra, ele fala que a crise que a gente tem, né, na nossa sociedade, a crise da nossa civilização, ela é uma crise, antes de tudo, de percepção. E quando eu falo de uma arte que é a arte de apreciar, eu estou falando justamente de perceber o mundo de outra forma, né? De mudar a forma como eu vou perceber o mundo. Então, a gente, muitas vezes, nós percebemos o mundo em cima de uma ideia, né, um pouco pragmática, né, um pouco de que as coisas têm que ter uma utilidade. Então, por que eu vou fazer tal coisa se isso não tem utilidade? Então, por exemplo, quando eu vou me alimentar, né, eu posso ter uma visão pragmática. Então, bom, eu vou me alimentar com coisas que me fazem bem, né, e vou preencher essa necessidade de me alimentar porque eu estou com fome, mas eu não qualifico esse momento. Né? Então, a biodança ela vai buscar que a gente possa qualificar os momentos da existência da gente. Né? Então, e isso é uma coisa que a gente, estando atento, a gente pode fazer, mesmo que a gente não pratique biodança. Né? Então, perceber, por exemplo, na hora que eu vou me alimentar, o que realmente eu necessito nesse momento, né? O que eu realmente confiar na sabedoria do meu corpo que me diz o que eu estou necessitando. E realmente, quando eu for me alimentar, apreciar aquele momento, apreciar os sabores, o perfume, o visual daquilo que eu estou comendo. Né? Da mesma forma, eu posso pensar nas relações. Eu comecei falando dos alimentos, né? Porque é uma coisa muito óbvia, mas, por exemplo, as relações. A gente nunca pensa que as relações são alimentos, né? Mas mas as relações elas nos alimentam ou nos intoxicam, assim como as comidas que a gente come. Né? Então, muitas vezes a gente não percebe que está num meio, numa relação que está nos intoxicando, porque às vezes a gente considera que bom, que essa dimensão não existe. Mas, de fato, a dimensão de nutrição das relações ela é muito determinante, né, para o meu bem-estar. Então, muitas vezes eu vivo, né, num ambiente relacional que acaba me intoxicando e trazendo muitas doenças. Né? Às vezes porque não existe uma amorosidade, um afeto nesse ambiente, porque ele é excessivamente competitivo, agressivo. Né? Às vezes porque também eu não sei dar limite, porque às vezes também eu sou agressivo, né? Nem sempre eu sou só vítima de uma agressão ou de uma competição, às vezes eu estou protagonizando ações desse tipo. Né? Então,
a reflexão de que as relações e como eu componho as relações, as minhas relações, vai me gerar saúde ou vai me gerar enfermidades, pode me ajudar a que eu qualifique mais as relações. O que significa isso exatamente? Né? Eu poder cuidar mais das relações que são relações que me nutrem, né? Quando eu falo relações nutritivas, eu não estou falando exatamente de relações onde as pessoas concordam comigo sempre, né? Ou que as relações onde as pessoas são sempre queridinhas comigo, eu não estou falando exatamente disso, né? Mas eu estou falando de relações onde existe a qualificação do ser humano. Né? Então, onde eu me sinta qualificado e não confundir qualificação com adulação, né? Qualificar é poder também dizer, olha, eu não concordo contigo, eu concordo contigo, mas é qualificar a presença das pessoas que estão ao nosso redor. Né? E para isso eu volto para a arte da apreciação, assim como eu posso apreciar algo que eu vou me alimentar, né? Eu posso apreciar as relações com as quais as relações do meu cotidiano, as relações que estão compondo o meu cotidiano. Então, essa apreciação, ela se manifesta através da apreciação da presença, da qualificação da presença. E, assim, eu gostaria também de falar de um pouquinho da questão da velocidade, né? Quando a gente... A velocidade, ela tem a ver muito com essa possibilidade de apreciar. Em biodança, a gente trabalha muito com movimentos de redução da velocidade, né? Então, eu acredito que a gente tem uma fisiologia, né, para uma determinada velocidade de ação no mundo. Né? Fisiologicamente, nós fomos constituídos para uma determinada velocidade de ação. Essa constituição, ela se deu em termos evolutivos durante esses milhares de anos da presença da nossa espécie nesse planeta. Né? Em um curto espaço de tempo, a gente teve uma mudança muito grande na forma de relação com o mundo e com essa velocidade da nossa presença no mundo. Então, toda a mecanização e hoje em dia todos os meios que têm a ver com a digitalização, né, elas tornam cada vez mais velozes as relações com o mundo e as relações entre as pessoas e todas as possibilidades que, inclusive, a gente está tendo hoje, né, através da tecnologia, de estar aqui, eu estou na minha casa, cada palestrante está na sua casa, vocês estão no hospital, né? Então, ao mesmo tempo que nos possibilita algo fantástico, né, também nos limita a percepção. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo o Caminho de Santiago, né? O Caminho de Santiago, como vocês devem saber, é uma viagem que a gente faz a pé, né? E perto de Santiago, eu estava quase chegando em Santiago de Compostela, né, na Espanha, esse caminho, tu passa por um aeroporto, né, passa na beira da pista de um aeroporto caminhando. E eu tinha caminhado, naquele momento, em um mês, né, um pouco mais de um mês, eu tinha caminhado 800 quilômetros, uma mochilinha nas costas. E eu olhei um avião que estava sobrevoando, né, o aeroporto naquele momento, e me veio em mente, né, estava quase chegando em Santiago de Compostela, depois de caminhar 800 quilômetros, e eu me dei conta que aquele avião iria fazer 800 quilômetros em uma hora, né? E daí me veio essa questão de que, bom, qual é a percepção de alguém que fez 800 quilômetros em mais de um mês, né? Desses 800 quilômetros, e qual é a percepção de quem está naquele avião e vai fazer esses 800 quilômetros em uma hora, né?
Então, na realidade, é claro que a nossa fisiologia ela é feita para perceber o mundo na velocidade do nosso caminhar, que é 4 quilômetros, 4 a 5 quilômetros por hora. Então, quando a gente simplesmente sobe numa bicicleta e começa a andar de bicicleta, a gente já muda a percepção. Vocês imaginem todos os transportes que a gente usa, etc., né? Então, essa velocidade cada vez mais rápida, que não nos dá tempo de reação, ela vai causando uma ansiedade e um vício neurofisiológico nas emoções que ela causa, né? Então, é como se hoje a gente não conseguisse parar e reduzir a velocidade, porque isso por si nos causa ansiedade. Então, também através da prática da biodança, a gente busca reduzir a velocidade e começar a saborear cada instante, cada movimento, cada desfrutar da vida, retomar o desfrutar da vida. E eu acho que era isso que tinha para falar para vocês. Não sei se tem alguma pergunta. Também tem uns livros, né, que eu gostaria de apresentar para vocês. Daí, se você... Isso, então... eu escrevi 2 livros, né? Todos os 2 têm a ver com a teoria de biodança. E só que a teoria de biodança é uma teoria muito ampla. Então, ele tem a ver com 2 aspectos que trata a biodança. Um deles, esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, ele se chama Momentos Estruturantes, e ele é um estudo a respeito do impacto, né, da vivência do aqui e agora, do momento. Márcia está dando um pouquinho de retorno na voz, eu não sei. Deu? Então, ele fala, é uma reflexão a respeito da potência do momento vivido. E é toda uma reflexão a respeito de que existe vivências, né? Existem coisas que a gente vive em 1 segundo, 1 minuto, né? Que são tão impactantes na nossa existência que são capazes de nos estruturar a nossa identidade, né? Então, tem toda uma relação entre a questão dos traumas e das vivências positivas, né? Porque a psicologia, ela trabalha muito sobre a questão do trauma, né? E o trauma é uma vivência, só que é uma vivência que desestrutura a nossa identidade. E a biodança trabalha com vivências que estruturam a identidade. Então, o livro Momentos Estruturantes, ele fala justamente do resgate de memória das vivências estruturantes que a gente tem durante a nossa existência. E depois, o último livro que eu escrevi, que ele foi lançado agora em março, né? Ele já vai trabalhar um outro aspecto bem importante dentro da teoria de biodança. Ele se chama cura ancestral, né? E é biodança e relações de gênero. Então, nesse estudo, eu falo da história do patriarcado, né? Esse livro é o primeiro volume, eu estou escrevendo agora o segundo, dentro dessa mesma questão. Então, ele vai falar da história do patriarcado, né? Como um sistema que compõe a nossa civilização, e vai fazer um estudo sobre os impactos nas relações de gênero, né? Ou seja, dentro das relações entre homens e mulheres, dentro da questão da sexualidade e também dentro da questão da corporeidade, né? Então, ele faz um estudo, um percurso ao longo da história e do significado do patriarcado, né? E como se constituiu o patriarcado em termos de repressão, tanto da sexualidade, quanto das relações humanas, quanto da corporeidade. E é isso, esses são os 2 livros. Muito obrigada pela tua contribuição. Repete aí que a gente estava desligado. Muito obrigada pela tua contribuição, Mirtes. E já vou chamar agora a nossa querida Miriam Bogo, enfermeira, mestre em enfermagem pela URGS,
ministrou por 12 anos a disciplina de terapias integrativas e complementares no Centro Universitário Metodista, o IPA. Tudo contigo, Miriam. Oi, Miriam. Miriam, Teu microfone está fechado. liga aí. Papel. Tirar Deu? Ok? Deu agora? Sim, Agora sim. sim. Ah, tá, era o fone de ouvido. Então, eu queria agradecer, eu tenho uma relação pessoal com vocês, né, do tempo que eu trabalhei no Clínicas, então é sempre bom reencontrá-las, né, e agradecer pelo convite, e eu vou trazer aqui algumas contribuições em relação à minha vivência na docência, em relação às práticas integrativas, assim, eu comecei em 2000, um pouquinho depois de 2000, né, antes de vir a política, eu já fazia dentro do curso técnico, quando existia dentro do hospital, a gente já trabalhava com as terapias integrativas, e depois, a partir de 2007, a gente começou a trabalhar dentro da universidade, no curso de enfermagem, com as terapias integrativas, aí baseada na política que começou, então, de 2006, né. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre automassagem, mas antes disso, eu gostaria de dizer que, na verdade, as terapias integrativas, existe uma série de terapias, né? Mas nem todas são boas para todos. E eu acho que a gente que trabalha com terapias, a gente tem que ter essa delicadeza desse entendimento, que muitas vezes uma prática de massagem pode ser boa para um, mas não pode ser para outro. Então, esse é um dos grandes aprendizados que eu fiz ao longo, na verdade, da minha docência, né? Então, para começar a falar um pouquinho sobre automassagem, a gente tem que falar de toque. Então, eu vou colocar aqui este livro, é um clássico, é Tocar, o Significado Humano da Pele. Ele não é um livro novo, mas ele traz, o Montagu traz um dos primeiros estudos sobre a importância da pele, do toque nos recém-nascidos, e o quanto este tocar, ele nos mobiliza desde a nossa questão intraútero. Quando a gente nasce, na verdade, este movimento de saída do útero é o primeiro toque que a gente recebe. E ao longo da nossa vida, a gente vai recebendo vários toques, às vezes bons, às vezes não tão bons. E isto, na realidade, a gente vai guardando nessa memória no nosso corpo. Então, quando a gente fala em massagem, automassagem, a gente tem que considerar a história individual de cada um. Quando eu falo que eu vou ser um profissional de saúde, quando eu penso, na verdade, que eu vou ser um profissional de saúde, que eu não vou ter como ser um profissional sem tocar, hoje está um pouco alterada essa questão do toque em função da própria pandemia, né, mas não tem como. Então, esse meu tocar, ele vai ser influenciado por todas essas experiências que eu tive anteriormente. O quanto eu fui embalado, o quanto eu fui tocado, o quanto fui amamentado, o quanto a minha mãe me olhou, o olhar dela se encontrou com o meu durante a amamentação. E o Montagu, ele traz várias experiências. Na realidade, a massagem, ela tem várias vantagens, né? Basicamente, a massagem, o toque no corpo, ele traz uma sensação, na maioria das vezes, de bem-estar. Porque o toque, assim como ele pode ser uma coisa muito boa, ele pode ser uma invasão do espaço pessoal. Então, para mim tocar o outro e me tocar, eu tenho que estar presente. Eu tenho que estar consciente daquilo que eu estou fazendo. E isto, muitas vezes, é difícil, né, de acontecer. Então, quando a gente faz uma massagem, uma automassagem, a gente tem uma estimulação sanguínea, tem um estímulo parasimpático, que muitas vezes nos causa uma diminuição dos batimentos cardíacos, uma sensação de relaxamento. Pode inicialmente também nos dar um estímulo simpático, a gente ter uma aceleração e gradativamente a gente ir desacelerando, alivia o estresse. Então, eu tenho várias experiências, tanto com alunos quanto com doentes, em relação ao uso do toque, né, e da massagem.
Algumas contraindicações, então a gente não deve massagear locais que tenham lesões, pessoas que tenham problemas circulatórios, áreas que estão muito inchadas, né, alguns pontos em relação em gestantes também. Então, baseado nisso, a gente começou a desenvolver, dentro da disciplina de terapias integrativas, algumas práticas, né? Claro que a automassagem foi uma delas, mas não foi a única, porque quando a gente fala em práticas integrativas, a gente não fala só numa, né? A gente tem que ter uma respiração, uma consciência corporal, e algumas dificuldades a gente vai percebendo, né, ao longo dos anos. Então, muitos alunos, a gente fez muitas, principalmente automassagem, a gente fazia sentado, dependendo do espaço, a gente fazia deitado, né? O vídeo que eu disponibilizei, ele tem especificamente automassagem, mas a gente fazia, iniciava com a respiração consciente, depois fazia automassagem, fazia relaxamento, então várias práticas. O que se observa? Por que se fazia isso, né? Eu acredito muito nisso, e a literatura também traz isso, né? Para tu cuidar do outro, tu tem que te conhecer. E tu não pode fazer uma terapia integrativa no outro se tu não passou pela experiência. Isso é fundamental. Porque mesmo a gente, muitas vezes, tendo passado pela experiência, ao longo dos anos eu fui surpreendida com várias reações, porque cada pessoa, cada estudante tem a sua história, assim como cada doente. Então, no momento que o estudante começa a entrar em contato com as terapias integrativas, ele tem que se dispor a entrar em contato consigo. E, claro que, dependendo da história, muitas vezes tu vai encontrar resistência. Então, junto com a prática corporal, nós associamos ao longo desses anos a questão da narrativa individual. Então, a maioria das práticas era acompanhada com música e depois com escrita individual sobre os sentimentos, sobre o que aquela prática despertou, né? E isso tudo é um trabalho que muitas vezes tu consegue o resultado imediato em alguns alunos, outros tu vai ter o resultado muito depois que vão despertar. O que a gente viu também, assim, que muitas vezes os estudantes tinham alguma resistência, principalmente aqueles que tinham uma memória de toque muito ruim. Muito ruim no sentido, assim, de que não tinham sido cuidados, ou tinham sido abandonados, ou que alguns até com histórias de abuso. Então, cada vez que tu fazia alguma técnica de automassagem ou de um massagear o outro, trazia, porque quando tu toca o corpo, traz a memória, né? Tudo isso que está no nosso corpo. Outra coisa que proporcionou muito a questão do autoconhecimento. Na medida em que tu te toca, tu te concentra na tua respiração e tu começa a desenvolver a possibilidade de tu estar presente contigo, tu começa também a desenvolver a capacidade de estar presente. Camille falou um pouquinho antes sobre isso. E essa capacidade de estar presente vai fazer toda a diferença naquele cuidado que tu vai prestar com o outro. Porque quando tu cuida do outro e tu está presente, tu também aprende com o outro. Então, essa capacidade de autorreflexão, de autoconhecimento, que se busca através do ensino das terapias. Uma das coisas que a gente trabalhava muito é a história de vida associada às práticas automassagem, às práticas corporais. E nessa narrativa, cada estudante trazia, em escrita manual, a sua memória em relação a como foi cuidado, como foi tocado, com as suas reações corporais em relação ao toque. E isso foi desenvolvendo, foi um longo aprendizado para mim também, e para eles também que foram se conhecendo. Então, a automassagem, ela possibilita esse contato contigo,
com essa experiência inicial de tu voltar para ti, para tu poder te abrir para o outro. Então, na medida que tu toca cada parte do teu corpo, tu tá tocando uma memória. E muitas vezes tu vai encontrar alguns pontos que são doloridos, alguns pontos que vão te fazer tu ficar mais emocionado. Então, essas reações a gente conviveu ao longo desses anos com os estudantes. E o retorno disso foram alguns trabalhos que fizeram, enfim, né, os TCCs dos alunos, e também é interessante ver que muitos alunos conseguem trazer esse retorno verbal, mas muitos deles te trazem através da escrita. Então, eu penso que quando a gente fala em educação, e educação para profissionais de saúde, as narrativas, elas são essenciais para desenvolver esse potencial de se olhar e para poder olhar o outro, desenvolver empatia, né? E para poder se conhecer e poder apreciar a vida e os momentos que a gente está vivendo, que é estar presente, né? E eu acho que essa pandemia, ela está nos trazendo isso também, esta capacidade de ficar consigo, não ficar em casa, de ficar consigo, de se acolher, né? Isso, ficar em casa é estar consigo, é se acolher dentro dessa possibilidade de não ter tantas, como é que eu vou dizer, de não ter tantas coisas que nos tirem do foco. Porque todos os nossos compromissos, eles nos distanciam de nós. Quanto mais horários nós temos, mais distante nós ficamos de nós, e mais difícil fica a gente saborear a vida. Tem um outro, este livro é um livro que foi o livro que eu coloquei no vídeo, né, que é o Estresse a Seu Favor, e que eu retirei a automassagem, e tem um outro livro também, que é do taoísmo, que é automassagem. Este livro aqui também eu trouxe. Tem outras literaturas, tem alguns estudos, na verdade, pesquisas, artigos, trazendo mais a questão da massagem do que propriamente da automassagem. Mas então era isso que eu queria trazer, compartilhar esta experiência. E na minha vida pessoal, assim, o toque e a massagem, eles fizeram muita diferença em termos de consciência corporal, consciência de sentido da existência, que tem a ver com a espiritualidade. Então, acho que se tocar conscientemente nos traz de retorno, nos traz de volta a nós mesmos. É isso, meninas. Obrigada. Muito obrigada, Miriam, pelas suas palavras. E já vou passar para a nossa colega Jane Palma de Moraes, enfermeira do Terceiro Norte, aqui do Hospital de Clínicas, facilitadora de biodança e há algum tempo aqui nessa casa. A palavra é contigo. Então, muita gratidão, né? Estar aqui nesse momento representando o Espaço da Alma. Venho participando já, acredito que há uns 10 anos, né? Inicialmente com a prática do Reiki, né? Que foi, primeiro recebi, né? Passei pela experiência e depois passei a aplicar. E há cerca de também uns 10 anos atrás, né? Conheci a biodança, né? Que, na verdade, transformou a minha vida num bom sentido. Né? Ao conhecer a biodança, me deparei com vários paradigmas assim em saúde, né, que eu aplicava e que eram totalmente imparciais, né? Comecei a me dar conta, né, da dimensão, então, dessa outra forma de cuidar, que não é tão focada na doença, mas buscando o cuidado integral ao ser humano, e resgatando a alegria de viver, né? Buscando uma visão do ser humano, a busca da luz do ser humano, né?
a busca da sua parte sadia para que se expanda. E comecei inicialmente como aluna e acho que um dos primeiros efeitos benéficos foi o resgate da alegria de viver. Né? Como a biodança trabalha em grupos, também a possibilidade de conhecer novas pessoas e passar a fazer um contato afetivo com essas pessoas. Né? Então, eu passei a ter uma nova postura frente à vida. A biodança trabalha, então, desenvolvendo a autoestima, né? Comecei a gostar de mim mesma, a sentir o meu próprio corpo, né? A saber daquilo que eu realmente gostava. Comecei a me abrir para novas possibilidades, e depois de um ano, eu resolvi fazer a formação, então, em biodança, né? E desde então, cada vez mais apaixonada, né, pelo tema, né? Porque a biodança acelera os processos integrativos, né? A integração com a gente mesmo, a integração com os outros e a integração com o todo, né, com a nossa vida. Trabalha também desacelerando, como a Mirtes e a Miriam falaram, né, as nossas atividades. Eu acho que isso foi uma questão bem essencial, assim, né, para realmente voltar a mim mesmo, né, e descobrir quem eu era, né. Então, depois de feitas as disciplinas da formação, trabalhei como voluntária no posto de saúde Jardim Itu, na Zona Norte, num grupo de mulheres, por 5 anos, né? E nessas aulas a gente tinha retornos muito importantes, né, a respeito da afetividade das mulheres e também da sensação de liberação, né, do próprio corpo, da capacidade de cuidado sobre si mesmo, da capacidade de relacionar-se, né, da conexão com o todo. E buscando, então, uma postura mais aberta para a vida, né? Então, a biodança trabalha através da música, movimento, né, e gesto emocionado, né? Inicialmente, as pessoas estranham um pouco, né, essa intimidade, né? Mas aos poucos vão se liberando, né, do seu movimento e vão buscando novas possibilidades. Deu um branco. Estou muito nervosa. Que bom, Jane, que bom que tu está trazendo aqui para nós o teu depoimento, né, daquilo que é vivido, né, do reiki, da biodança. Era essa a nossa ideia, né? Tu quer falar mais alguma coisinha? Só gostaria de agradecer, então, a oportunidade, né, de estar aqui e convidar a todos, né, para que após essa pandemia, né, quando pudermos ter mais contato, né, que experimentem, que venham participar, né. Nós temos feito encontros no hospital, em todos os eventos que acontecem, também na Semana da Alma, né, com biodança. Então, fica o convite, né, para as pessoas experimentarem esse método que é maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Jane. Obrigada. Agora a Marcinha vai falar um pouquinho. Isso. Só fazer uma abordagem assim, porque nós temos no hospital, nesse momento, diante da pandemia que estamos vivendo, o Hospital de Clínica se tornou referência
o tratamento de pacientes com a Covid-19. Nós temos no hospital hoje muitos colegas que estão entrando, talvez estejam nas primeiras semanas aí nos ouvindo, né? Então a gente quer conversar com eles e a Marcinha vai falar um pouco dessa retrospectiva, né, Marcinha, desses 14 anos Isso. do Espaço da Alma. Então, novamente, eu gostaria de agradecer ao grupo que está presente aqui, né, porque nada é por acaso, né, esse grupo está ótimo, né, o texto, o conteúdo, mas, assim, queria trazer a história de 14 anos atrás, né, e o nome, né, o que tem a ver, né, mas já foi abordado, né, a ideia de usar esse nome como Espaço da Alma, ele foi intuído mesmo, porque era além do atendimento que a gente tem aqui no hospital. Aí vocês têm que ver a percepção da equipe funcional, né? Na verdade, nós estamos num hospital de alta tecnologia, de alta performance, né? Com aprimoramento de tecnologias, é o Clínicas isso, né? Então, nós sabemos, habitualmente, o profissional de saúde é excelente para cuidar dos outros. Isso já 14 anos atrás, e antes mesmo. Mas péssimo para cuidar de si. Então, a ideia de trazer práticas integrativas, na verdade, ele entrou dentro de um evento, que é a Semana de Enfermagem, que a gente tem anualmente, é um momento de repensar as nossas ações, de atualização, que nesse momento ele entrou como uma ideia de, bom, talvez nesse evento eu não precise rever uma tecnologia ou aprender outra, talvez eu tenha que cuidar de mim, né? E como que eu posso cuidar de mim? Como que eu cuido do outro primeiro sem cuidar de mim? E parece uma coisa redundante, mas não é. É quase uma prática diária. Então, nesses 14 anos, o que a gente vem fazendo através de um grupo de terapeutas internos e externos é um exercício de doação, né? De compartilhar diferentes saberes, né? Diferentes práticas. Até tivemos inúmeras, das mais diversas, dependendo do profissional que se dispusesse, né, a oferecer essa prática, né, todas com características diferentes, né, práticas que se desenvolviam em 15 minutos, outras em 30, outras em 1 hora, né. Outra característica específica que é chamado espaço da alma, porque também não tem esse espaço. Esse espaço, ele se monta. Naquele momento, aqueles espaços são transformados. Então, salas de aulas, salas de curativo, salas mais diversas, do hospital de clínicas, salas de estar, ou da escola de enfermagem, ou da nossa associação, ou da Ascrim, ou da Álvaro Alvim, elas são abertas para cuidar do cuidador, né? No início, ele foi entendido de uma maneira estranha inicialmente, mas hoje ele é considerado, para a maioria das pessoas, como um espaço que eu posso me cuidar, né? Gostaria de trazer aqui um depoimento. A partir de 2012, a gente começou com este grupo, que está presente aqui, os outros que estão junto, né, a fazer uma avaliação pré e pós, né, antes do atendimento e após o atendimento, tá? E aí a gente viu várias coisas também, né. Nessa avaliação, o que nos chamou a atenção, que quase que 50% das pessoas se colocava como sentimento, como elas estavam se sentindo antes do atendimento, ruim ou regular. Mais de 50%. São 14 anos, pessoal, tá? E como elas se sentem depois do procedimento, depois do atendimento aqui, de 15, de 30 ou de 1 hora.
quase que 90, acima de 95%, eles se consideram bons e ótimos. Então, poxa, que prática é essa que se faz? Isso aqui que a gente faz nesses momentos é uma mini dose, é uma dose homeopática, né? Não é um tratamento de reiki de 1 hora, não é como uma aula de biodança que tem o seu tempo ou as diferentes práticas, né? Então, você diz, meu Deus, o que é isso? O que é isso, né? Então, a nossa ideia desde o início era ampliar a maneira de cuidar. Muito semelhante ao que já foi falado aqui, ampliar mostrando outras maneiras de cuidar. E que, claro, melhor seria se primeiro eu cuido de mim. Se eu cuido de mim, né, eu realmente vou cuidar melhor do outro. Muito parecido com a fala da Miriam, né, do livro do Tocar, né, tem tudo a ver. Então, na verdade, no momento que eu começo a perceber que eu não sou só um corpo físico, ou como a Mirce colocou, né, de uma maneira ampla, né, eu consigo entender o movimento de sensação, de sentimentos, né, e a relação interpessoal, eu certamente cuido melhor de mim e cuido do outro. Então, a nossa ideia não é dizer qual é a melhor e nem qual é a certa. Aliás, essa é uma pergunta que normalmente as pessoas pensam, qual que eu faço? E, na verdade, a resposta que a gente dá é aquela que tu escolhe, né? Pode experimentar qual que tu achar. Mas eu já tive um depoimento, nós já tivemos um depoimento, que eu vou trazer à tona aqui, que era de uma colega aqui do Clínicas, que disse assim para mim, Márcia, nesse dia, lá em casa, eu estou trabalhando dupla jornada. Mas ela não estava trabalhando dupla jornada. E aqui no hospital, ela estava de folga. Esse tempo é totalmente para mim. Então, qual a prática? Eu vou e faço todas as práticas que eu me senti escolhida. E eu achei, meu Deus, que coisa linda. A gente oferece um espaço que a pessoa se sente cuidada e ela vai buscar qual a prática que você precisa. Eu só sei a minha. E eu sou uma buscadora há muito tempo. Eu busco várias práticas, mas a nossa ideia aqui é justamente essa. E de autocuidado e autoconsciência, autoconhecimento. Tanto que em alguns eventos do Espaço da Alma, a gente trouxe um espaço de práticas, né? E também de conteúdo, né? A gente já trouxe e achei interessante que o João falou, lá em 2007, a gente trouxe uma visão quântica da saúde e convidou o professor Mauro Fossati para falar, né? Discutimos um filme, Quem Somos Nós. Na 21ª semana de enfermagem, a gente trouxe um novo olhar no cuidado com o uso da música, né? E falou sobre espiritualidade e saúde, né? Compartilhando experiências de uma versão do médico, uma versão do enfermeiro e uma visão de um paciente. Todas essas propostas, elas servem para quê? A Luciana vai colaborar, para que a gente aprenda. E quando é que a gente para de aprender? Poxa, a gente aprende a cada ano, a cada evento. Hoje estamos aqui aprendendo uma tecnologia, né? Porque nesse momento que a gente está passando, que os hospitais estão passando, por todo esse aporte de tratamento, de atendimento desses pacientes, dos pacientes de Covid e dos demais, nós somos forçadas, né, a aprender de novo, a como cuidar dos outros e como cuidar de nós. E esse 14º Espaço da Alma foi montado com mentes brilhantes. E a gente montou de um jeito que servisse ao profissional que trabalha no Clínicas, principalmente. Que ele encontre ali alguma coisa.
Bah, isso aqui vai me fazer bem hoje, vou experimentar. Bah, esse aqui eu não conheci, que bom. Mas é não só falar do tratamento biomédico, é falar das coisas que eu posso fazer no meu dia a dia, ou como a Mirce trouxe, assim, como que eu posso apreciar detalhes básicos, que é como eu cuido de mim, na minha alimentação, na minha nutrição. Não. É como, na verdade, eu me incluo nesse processo, como eu me torno protagonista, né, do meu processo de cuidado. Então, eu acho que as práticas integrativas, elas remetem sempre a esse encontro com a gente mesmo, né, no processo, como a Jane nos apresentou, a Mirtes, a Miriam e o Diogo, né, o quanto é importante a gente olhar para esse. Nós estamos dentro de um hospital que tem uma tradição belíssima, né, de estudos da ciência. Nós aqui dentro, a gente vem fazendo esse trabalho, a gente vem cada vez mais avançando nos próprios estudos, né, com um olhar realmente buscando uma ciência ampliada para nós mesmos enquanto profissionais, né, e também para os nossos pacientes e seus familiares que aqui estão. Então, acho que, fundamentalmente, esse ano, a gente está com o 14º Espaço da Alma, que está caminhando junto nesses dias aí, com o avançar da pandemia, mas também a gente quer avançar, na verdade, num encontro com a gente mesmo, né? De a gente se incluir nesse processo de cuidado, lembrando que nós queremos que as pessoas sejam bem cuidadas, mas que nós sejamos também bem cuidados, para que todos nós, ao final, né, ao passar esse período tão desafiador e transformador, nós sejamos melhores e bem cuidados. Com certeza estaremos fatigados, né? Que é inevitável, mas que seja uma fadiga com mais consciência de nós mesmos. Isso é um ponto fundamental que a gente quer, nesse momento, né, compartilhar com vocês que estão aqui com a gente e quer que, na verdade, a gente possa trocar, né, compartilhar um pouco mais nesse momento que se aproxima, né, desse espaço de fala. A gente quer que os nossos queridos palestrantes que nos escutam aí possam também abrir o seu microfone, se lembraram de algo para voltar a compartilhar, desse pelo menos ligar as suas câmeras para a gente poder enxergá-los. Isso. E a gente possa conversar um pouquinho mais esses 15 minutos que nos tocam aí. Eu só queria ainda acrescentar uma palavra da Miriam Borgo, quando ela falou de automassagem, que as práticas integrativas, às vezes, elas dão essa sensação, né, de estranhamento. Mas esse estranhamento não é da prática, é do autoconhecimento. Porque eu não sou o meu crachá, o meu nome, eu não sou só essa aqui, né? E a gente só sabe quem a gente é quando a gente dá esse espaço, como os palestrantes aqui trouxeram para nós, de escuta interna. Estamos ouvindo vocês, pessoal. Vocês querem colaborar conosco? Eu vou ler o que a Marta escreveu agora, um pouquinho aqui no chat, tá? Peraí. Parabéns a todos pela oportunidade de ampliar as possibilidades do autoconhecimento e autocuidado com pessoas tão preparadas. Grata. Aproveitar e dizer, Marta, né, que a gente, essa semana também tem uma campanha aqui no hospital que terminava a inscrição de ideias que transformam. Então, assim, bem embalados que a gente vem há anos com a experiência do Espaço da Alma, a gente fez uma proposta para o hospital que ideias que transformam poderia ser criar um Espaço da Alma com cuidados integrativos
que realmente acontecessem diariamente nessa instituição, que é um sonho que temos há bastante tempo, né, Miriam, Marta e tantos outros colegas. Enfim, mas a palavra está com vocês. Eu só queria completar, que eu acabei esquecendo de falar, né? E que é uma coisa que eu trago sempre comigo e procurei sempre trabalhar ao longo da educação, né? Que na realidade o que importa, né, não são as respostas, são as perguntas, né? Então, o que cada movimento que eu vou fazer, ou cada encontro que eu tenho com outro, ou comigo mesmo, que questionamentos que estão me gerando, que vão fazer com que, na verdade, eu olhe esse caminho que eu estou indo de uma outra forma. Era isso. Mais alguém? Eu gostaria de complementar, assim, além de agradecer mais uma vez, também dizer que eu estava lembrando que talvez uma coisa muito importante para compartilhar com os colegas da saúde, né, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, professores de educação física, enfim, que trabalham no clínicas em toda a rede de saúde que a gente tem gigantesca aí no Brasil, é que nós podemos, dentro da nossa prática profissional, adotar uma perspectiva integrativa, né? Eu posso, como médico, como enfermeira, como professor de educação física, enfim, ter uma visão sobre o ser humano mais ampla, ter uma sensibilidade maior, integrar, quem sabe, até outras práticas, mas eu não preciso abandonar as minhas práticas, né? A medicina é muito importante, a medicina ocidental, né? As práticas de enfermagem são muito importantes, mas quando a gente adota essa visão integrativa, isso nos permite um olhar mais amplo sobre esse ser humano que está na nossa frente e sobre esse processo vida, saúde, doença, morte, vida que a gente encara, né? Então, acho que talvez essa seja a última mensagem que eu gostaria de deixar, assim, esse chamado para os nossos colegas. Mais alguém? Maravilha, Eu também gostaria de agradecer. E, assim, sempre é uma honra participar desse espaço, é sempre muito rico, né? E colocar para vocês, a Jane chegou a mencionar, né, que nesse momento a gente está com os grupos de biodança separados, obviamente, né, porque é uma prática que se faz em grupo, então não é possível nesse momento, mas colocar para vocês que existem algumas propostas online, que não é exatamente biodança, mas são propostas com cunho biocêntrico, que são mais reflexivas e trabalham algumas coisas em nível vivencial que estão acontecendo. Então, deixo o convite, quem quiser participar, vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigada. Espera só um pouquinho, Marta, está desligado o microfone. Não, tá ligado. Tá aqui. Gente, a gente quer bater uma foto com vocês aí. Uma foto em grupo. Peraí, vamos ver. Não, mas peraí. Eu olho para o time. Eu e tu olhando para cá. Vamos conectar. Porque a gente vai contar a história, né? Daqui a uns 10 anos. Ou nem tanto. O encontro online precisa ficar registrado, além da gravação, né? A gente depois envia a foto para vocês. Nossa, é muito uma tarde tão rica de aprendizado. A gente quer ficar aqui com vocês, não quer deixar vocês embora, né? A gente pergunta para a Marta e para a Cássia se elas têm, deixa eu ver se tem alguma pergunta para vocês no chat aqui. Marta e Cássia, se quiserem abrir o microfone para perguntar. A Marta botou assim: Miriam, tem as habilidades de fazer as perguntas necessárias. A Marta disse que está sem condições de abrir a câmera. E agradece, então, a todos vocês. Então, vocês
Vocês têm perguntas, meninas? Quer acrescentar algo, Jana? Eu queria fazer uma pergunta para vocês todos, tá? Que foi, partiu assim bem da fala de cada um de vocês, dessa percepção da nossa corporidade, né? Acho que na fala de cada um de vocês ficou bem essa percepção, claro, né? O quanto isso é importante para nós profissionais de saúde. Eu sempre falo que a gente precisa estar com a nossa mente atenta a nós mesmos enquanto a gente cuida do outro, né? E a Márcia sempre diz isso, a gente não consegue fazer isso em tempo integral. Então eu queria assim que vocês nos dessem assim alguma dica cotidiana de exemplo de vocês, assim, como que vocês fazem para realmente estar bem presente para esse encontro com o outro, porque de certa forma todos vocês estão para o cuidado ou com o aluno, né, ou com o paciente, né? Então, não sei se eu fui clara na minha pergunta, por favor, me diga. Eu gostaria de falar alguma coisa. Eu acho que todos nós temos um propósito, né? E os cuidadores, né, as pessoas que trabalham com cuidado humano, elas certamente são pessoas que têm um propósito, né? E estão conectadas com esse propósito. Eu acho que quando a gente tem um propósito, é importante a gente estar atento às coisas que acontecem no nosso cotidiano, com o fluxo do nosso pensamento, e perceber que nada é coincidência. Então, cada encontro que a gente faz, cada pessoa que a gente encontra, cada pensamento que nos vem, né? Ele está querendo dizer alguma coisa que nos leva a encontrar esse propósito, né? Tá em contato com esse propósito. Então, tá em contato com esse propósito é estar em contato também com a nossa energia amorosa. Quem é cuidador está conectado essencialmente com essa energia amorosa. Muitas vezes, dentro de um paradigma mecanicista, a gente acha que se a gente contatar com outro ser humano que a gente cuida, a gente vai perder algo, né? Então busca um distanciamento. Mas eu creio que é possível a gente se nutrir com a presença do outro, né? Então, dando sentido ao que a gente faz. Então, é essa mensagem que eu gostaria de colocar para cada um das pessoas que está assistindo, né? De que não percam o contato com o seu propósito, né? Porque a presença de cada um dentro do processo de cura das pessoas que são atendidas, ela é essencial. Se houver presença, esse processo é facilitado, tanto para quem é o enfermo, né, digamos que está nessa posição do enfermo, como para quem está na posição de quem cuida, né? Todos nós ganhamos em saúde quando isso acontece. É isso. Obrigada, Mirtes. Oi. Eu acho que você falou muito na palavra percepção, né? Percepção, na realidade, envolve o uso dos sentidos. Então, acho que uma coisa bem prática é isso, né? Nessa presença, tu usar os sentidos, tu usar o olhar, tu usar o toque, essa tua inclinação, toda essa questão da comunicação não verbal, que eu acho que vai realmente perceber como que tu estás posicionado. Para e olha, como é que eu estou diante do outro? Que posição é essa que eu estou? E se dá conta que todos esses sentidos que tu... Hoje eu acho que mais o olhar, né? O olhar é uma forma de tocar também. Então, com o uso de máscara, eu acho que o olhar vai nos falar muito, né? E eu acho que entender, usando esses sentidos, que este momento de cuidado é um momento de aprendizado, é uma oportunidade de aprendizado. Acho que isso na minha vida, eu só fui me dar conta depois dos 40. Isso fez toda a diferença.
eu entender que um momento de cuidado é uma oportunidade de aprendizado. Então, queria agradecer essa oportunidade de cuidado e de aprendizado. Beijo para vocês. Obrigada, Obrigada. Jane, tu queria falar? A Jane Não, só complementar, né, essa questão justamente da percepção, né, que quando estamos num movimento acelerado, enfim, de vida, né, que é tudo mecanicista e, né, nós da enfermagem vivenciamos muito isso, né, antigamente, pois era muito mais tecnicista, assim, né, a gente não consegue, né, estar naquele momento, estar aqui agora, né, e ter justamente a empatia para ouvir a pessoa, né? Então, acho que esse exercício, né, realmente, a biodança proporciona esse exercício, assim, em cada aula, né, é o básico, assim, né? Porque isso te leva ao condicionamento, né, de estar realmente aqui agora, né, e aproveitar, e apreciar, como disseram eles, né, cada momento. Gratidão. Diogo? Como manter a presença? Essa é uma bela pergunta, né? Que eu posso compartilhar, assim, da minha experiência pessoal, é praticando, né? Praticando a presença. Eu medito hoje diariamente, assim, me dei conta meditando que a minha atenção plena, assim, ela já se ampliou, hoje ela está em torno de uns 8 segundos. Então, talvez a grande prática seja retomar essa atenção, né? Retomar essa presença, retomar essa presença. E não se apegar aos resultados. Se a gente tiver a ideia de que a presença é uma mente em branco, uma sensação de grande bem-estar, né? A presença é bom, é buscar estar presente, né? Em algum momento, talvez a gente consiga isso por um tempo maior, assim, praticando. Mas sem apego a esse resultado, que a gente possa exercitar, estar aqui a cada momento. Eu tenho ido por aí, tem funcionado comigo, tem me ajudado. Legal. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Nos sentimos honrados com vocês presentes aqui nesse webinário e falando sobre este assunto e disponibilizando este material para toda a equipe funcional. E quando a gente fala equipe funcional, nós não estamos falando só de médico e de enfermeiros, nós estamos falando do porteiro, né, do auxiliar administrativo, de todo o profissional que trabalha dentro dessa estrutura. E vocês não têm ideia do número de pessoas que trabalham aqui. A nossa ideia, né, a nossa abrangência é que sirva ao profissional que está aqui dentro, ou o profissional do hospital de clínica, seja aluno, seja equipe funcional, seja professor, a todos, né? E com esses webinários, essa é a nossa ideia. Então, a gente encerra agradecendo de coração a vocês. A gente segue conversando em dias subsequentes, aos colegas que nos escutam à distância. A gente vai voltar na quarta-feira, às 18 horas, com um webinário, a webconferência sobre aromaterapia em saúde. Muito obrigada e até breve, queridos. E um abraço, assim, um alto abraço. Tchau, muito obrigada. Tchau, gente, obrigado. Tchau, tchau. Querida.